É isso aí, torcida do Mengão, bora aqui pro pós-jogo. Pessoal, vídeo um pouco atrasado aí, tinha que ser depois do Mengão, tinha que ser depois desta grande vitória do Flamengo. Pessoal, vamos aqui com o pós-jogo, Eric Faria trazendo as últimas informações deste pós-jogo, desse amasso do Flamengo em cima do Chelsea. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, bora pro conteúdo. E vive uma grande temporada. Então, talvez tenha causado um impacto. Como foi a reação das arquibancadas com as decisões do Felipe Luiz, por exemplo, nessa decisão, nessa tomada de decisão de tirar o Arrascaeta num momento onde o Flamengo precisava buscar o resultado? Fala, Bené, bom falar contigo. Rafinha de novo, um abraço. Camilinha. Eu acho que não deu nem tempo, viu, Bené, da torcida sentir o impacto da mexida do Arrascaeta e a entrada do Bruno Henrique. Porque logo depois ele já entrou, já fez o gol, depois já deu assistência, enfim, mudou um pouco o ambiente realmente do estádio. A gente tinha hoje muitos torcedores do Flamengo. O público anunciado foi de 50 mil e pouquinho. Eu diria que a gente tinha perto de 35, 37 mil torcedores rubro-negros. Foi uma grande maioria rubro-negra hoje aqui na Filadélfia. E logo depois da virada, eu até comentei com o Rizek, que estava assistindo ao jogo do meu lado, eu falei, pô, tá parecendo um Maracanã. Porque todo o estádio cantando as músicas do Maracanã, fumaça subindo, enfim. Então hoje, de fato, os jogadores do Flamengo se sentiram em casa aqui na Filadélfia, tiveram uma atmosfera muito favorável, principalmente depois do gol de empate do Bruno Henrique. A torcida apoiou o Flamengo no primeiro tempo, mas ficou meio apreensiva com aquele gol do Chelsea, a desvantagem no intervalo. Mas assim que o Bruno Henrique empatou, a torcida veio junto, jogou junto com o Flamengo. Foi de fato assim um jogo em que houve muita sinergia entre o campo e a arquibancada aqui no estádio na Filadélfia, viu, Bené? É interessante, a gente está vendo até os melhores momentos, né, dessa partida. Bacana esse relato, né, do Eric, da sensação do estádio, porque isso a gente já tem acompanhado, até a gente já tinha notícias de que os ingressos tinham sido vendidos muito para torcedores brasileiros, até torcedores que moram nos Estados Unidos, né, de certa forma, muitos sul-americanos têm aproveitado esse Mundial para ver os seus times de perto, tanto brasileiros como argentinos também, principalmente. E a gente tem sentido isso acompanhando as transmissões, né, a torcida brasileira muito presente nos estádios e acompanhando, o Raed até falava há pouco, né, desse momento do Flamengo, acompanhando isso que a gente falava agora com o Rafinha, desse momento dos brasileiros, e hoje a gente vê um Flamengo que conseguiu uma virada tão importante, com o torcedor acompanhando e apoiando, como o Eric falou, parecia até Maracanã pela reação da torcida ali a tudo que acontecia dentro do jogo, ainda com um jogador a mais depois da expulsão do Johnson, do Chelsea, enfim. E é legal demais estar acompanhando isso, né, Rafinha? A gente não estava te ouvindo muito bem, né? O seu microfone não estava tão bom, a galera estava acompanhando a tua análise desse momento. Mas é muito interessante ter também esse termômetro, além do que a gente tem acompanhado do lado de cá, mas dentro dos estádios também o torcedor brasileiro acompanhando esse momento dos times brasileiros, indo dos Estados Unidos para uma competição como essa e sendo tão competitivos, né? Faz muita diferença, Camila. Eu tive o privilégio de estar com o Bayern no primeiro jogo do Mundial, né? Da Copa do Mundo de Clubes lá contra o Auckland City, lá em Cincinnati. E assim, a torcida compareceu, sim, todos os torcedores estão acompanhando, e claro, e mesmo num país onde o futebol não é o primeiro esporte, né? E tendo ainda a Copa Ouro ainda, né? Ao mesmo tempo, o torcedor está comparecendo e a gente fica feliz de ver o torcedor brasileiro, né, às vezes fazendo muitos esforços para estar acompanhando os times na Copa do Mundo de Clubes. É legal porque o jogador fica feliz, né? Claro, além da família, ter a torcida do lado, né, ele é um ambiente fica muito mais favorável, né? Parece estar jogando em casa, como você falou do Maracanã, então, com a torcida do Palmeiras, do Fluminense e a do Botafogo. Então, assim, é legal ver o torcedor fazendo, né, não medindo esforço para poder acompanhar o time. E tá legal demais, né? O Brasil, o país mais representado, né, em número de clubes e também em desempenho. Sim. Em torcida na arquibancada e desempenho dentro de campo. Me despedir do Eric. Valeu pela participação, Eric. Muito obrigado. Sempre uma honra ter você aqui no Tá Na Área. Tamo junto. Valeu, Bené, Rafinha, Camila. Tamo aí. Daqui a pouco a gente volta para Nova Jersey para continuar o nosso trabalho. Amanhã tem Flusão. É isso, e claro, tudo isso aqui com transmissão do Sport TV. Na sequência, o Tá Na Área tem mais jogo desse grupo do Flamengo. Mas vamos voltar com o André Rizek, que está com a gente também direto dos Estados Unidos e trazia nesse papo com o Eric um pouquinho dessa análise, né, desse Flamengo. Rizek, a gente falou já muito dessa mudança, né? O Eric trouxe essa informação importantíssima que já tinha sido testada, do Bruno Henrique talvez começar jogando no lugar do Arrascaeta. Acabou sendo uma substituição que ele em 10 minutos, né?
diretamente influenciou na virada do rubro-negro e foi eleito o Bruno Henrique o melhor jogador da partida, não à toa, porque o que ele fez nesses poucos minutos foi ali um momento que o Flamengo já era melhor no jogo, mas conseguiu transformar isso em gols, que era o que faltava principalmente no primeiro tempo, né, Rizek? Acho que o Rizek não está nos ouvindo. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com o André Rizek, direto dos Estados Unidos, e trazendo essa impressão também de quem está acompanhando de perto essa virada do Flamengo, vitória por 3-1. Vamos ouvir, então, um dos autores do gol da partida, porque teve gol de cria hoje também do Flamengo, gol do Wallace Ian, e esteve com o Marcelo Corrêa. Vamos ouvir, então, o jogador do Flamengo conversando com a nossa reportagem depois desse gol importante em Copa do Mundo de Clubes. Conta aí, Corrêa. Wallace Ian. Cara, a gente está vendo um predestinado dando entrevista ali, ele entrou e mexeu no jogo hoje. Você parece ter algo de predestinado também com essa camisa. Toda vez que você entra, algo de bom acontece. Deus, né? Apontou a estrela, então não tem como ninguém tirar isso. Graças a Deus também está ali balançando a rede, ajudando o Flamengo. Me inspira muito no Brunão. É um dos caras que sempre está ali conversando com a garotada da base. Então, muito feliz mesmo pelo gol de hoje. Wallace, explica o que foi enfrentar esses jogadores que você estava acostumado a ver muito distantes, ou até jogando videogame. Não, inexplicável, né? Um garoto de 20 anos que jogou com os caras no videogame, o James ali, Palmer. Então, é um dia que vai ficar marcado na minha história. E claro que eu dei uma alegria a mais para a torcida. Espero estar fazendo isso mais vezes. Breve é você no videogame? Se Deus quiser. Palavras do Wallace Ian, autor do terceiro gol do Flamengo. Vamos fazer contato, retomar contato com o Rizek, que está por lá. Até para falar um pouco disso, né, Rizek? Como o Felipe Luiz é iluminado, né? Decisão de colocar o Danilo em campo. O Danilo fez gol. Saem do banco. Bruno Henrique e o Wallace Ian também fazem gols. O bom técnico também tem estrela nesses momentos. Concordo. Agora, Bené, eu queria voltar ao papo de torcida, porque eu tenho feito cobertura de torcida, né? No pré-jogo do Sport TV, eu tenho circulado pelo estádio, conversado com muita gente, andado pelas ruas de Nova York, de Nova Jersey. É muito importante falar do que está acontecendo aqui em termos de torcida, porque a competição não são só os jogadores, né? A torcida é fundamental para o que está acontecendo aqui. As torcidas sul-americanas, elas viajam com os times. Então, assim, eu estou entrevistando quem está acompanhando o pré-jogo, torcedores do Flamengo, do Fluminense, do Palmeiras, do Boca, eles viajam com o time, fora os que já moram aqui. As torcidas europeias, elas não viajam, viajam muito menos. Então, a torcida europeia... E aí entra um cara que é predestinado, né? É o Bruno Henrique, que em dois toques na bola, um gol e uma assistência. Então, o torcedor que está acostumado a ver o Bruno Henrique no Maracanã, está acostumando ver ele agora no Mundial de Clubes, sendo decisivo novamente. Então, isso faz com certeza diferença, até para a equipe adversária. É isso aí, torcida do Mengão, que grande vitória do Flamengo. Pessoal, pós-jogo aí, né, meio que num Globo Esporte atrasado, mas tá aí, pessoal, as últimas informações do pós-jogo desta grande vitória do Flamengo. Confesso que eu fiquei um pouco preocupado ali naquele erro do Wesley, né, o Pedro Neto aproveitou, fez o seu gol. Só que no segundo tempo, no primeiro tempo o Flamengo para mim ainda estava muito bagunçado, mas no segundo tempo, quando fez o gol, primeiro gol, aí principalmente depois das mexidas do Felipe Luiz, cara, o Flamengo foi outro time, assim, convenhamos, cara. Gerson é traidor, vai abandonar a barca por causa de dinheiro, vai, que é escolha de qualquer um, então assim, mas o cara joga demais. O que jogou o Gerson, cara, aquela fatiada que ele deu para o Plata de cabeça, fazer assistência pro Bruno Henrique, foi qualquer coisa, cara. O zagueiro ainda tentou antecipar, mas a fatiada foi tão boa que ela caiu certinho no Plata. Plata só abaixou a cabeça e deu assistência pro Bruno Henrique fazer ali o gol. E pessoal, meio do campo do Flamengo vai sentir muita falta do Gerson, cara. Muita falta. Por mais que o Jorginho também esteja jogando em alto nível, já chegou jogando em alto nível, mas Gerson vai fazer uma falta neste meio de campo do Flamengo. Torcedor flamenguista, comentem aí o que vocês acharam desta partida do Mengão, se você também ficou com aquele frio na espinha aí no primeiro tempo, em que o Wesley acabou errando.
E já no segundo tempo, o Flamengo massacrou o Chelsea 3-1, botou os ingleses na roda mais uma vez. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu! Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Vene Casagrande, já deixando os créditos ao canal do Vene. Pessoal, trazendo as últimas informações do Mengão, que vai jogar contra o Chelsea, próxima rodada do Mundial de Clubes. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, dá aquela forcinha no like. Deixe seu comentário também, qual é a sua expectativa para esta partida. Bora pro conteúdo. Essa Copa do Mundo de Clubes. Ah, mas eu não gosto só de futebol, tem outros esportes também, tem muita coisa no site da KTO. Corre lá, o link tá aí na descrição. Eu, particularmente, se vocês quiserem ir na minha, ele havia prometido que ele ia dar uma entrevista no podcast dele. Isso é muito engraçado. Ele ia dar uma entrevista no seu próprio podcast para falar sobre a situação do Gerson, Zenit, ia se manifestar sobre o assunto. E aí ontem, no Instagram dele, ele botou: comunicado importante. Pessoal, infelizmente o episódio do podcast que estava marcado para hoje, no caso ontem, dia 18, às 20 horas, precisou ser cancelado por motivos imprevistos. A gente sabe que muitos estavam esperando por esse momento e sentimos muito por qualquer transtorno. Em breve vamos remarcar e voltar com tudo, com ainda mais conteúdo de valor para vocês. Agradeço de coração pela compreensão e pelo apoio de sempre. Fiquem ligados que logo trago mais novidades. Gente, situação extremamente chata, Flamengo disputando uma competição extremamente importante, e tá o pai do Gerson ainda falando sobre... Gente, será que o Gerson não tem o telefone do pai e que também o empresário fala: pô, pai, segura. A gente está no meio de uma competição importante, tem um jogo que está chamando a atenção do mundo inteiro nessa sexta-feira. Para que falar? Para que se manifestar? E a gente já sabe que já tem um acordo com o Zenit. O Zenit vai pagar a multa rescisória após a Copa do Mundo de Clubes. E por falar em Chelsea, o técnico do Chelsea, o Enzo Maresca, em entrevista coletiva, elogiou o Flamengo, tá? Falou sobre o Flamengo aí, abre aspas. Flamengo é um time muito bom e organizado. Além disso, tem jogadores de qualidade técnica. Não é segredo para ninguém. Vamos lá, meio de campo do Flamengo. Teoricamente, Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta. 4 jogadores de nível Europa. O Arrascaeta não jogou na Europa porque ele não quis, foi uma opção de carreira dele. Mas ele tinha futebol para jogar na Europa, como estava se destacando já pelo Cruzeiro na ocasião. E aí veio para o Flamengo. Jorginho estava disputando a Premier League dias atrás, pelo Arsenal. Já foi campeão, muito campeão, com o Chelsea. A melhor temporada da carreira do Jorginho foi com a camisa do Chelsea. 2021, 2022. Acho que foi isso, exatamente. Enfim, o Pulgar estava na Europa antes de chegar no Flamengo. Gente, o Flamengo tem um bom time, pode bater de frente sim com o Chelsea, não acho nenhum absurdo, repito. E temos que levar em consideração o contexto desse jogo também. Vai ser um forte calor que vai prejudicar com certeza a equipe inglesa. A previsão é de 32 graus, pelo menos nesse momento. Muitos jogadores não queriam nem estar lá disputando essa competição, verdade seja dita, mas eu não estou nem aí. Acho que os sul-americanos devem tirar proveito dessa situação. E o Flamengo chega muito empolgado. E tem um treinador que é extremamente estudioso, que conhece o Chelsea, já jogou lá, conhece a Premier League. Enfim, eu acho que tem jogo. Eu acho que o favorito é o Chelsea, inegável isso. Agora, dá para o Flamengo sim sonhar com uma vitória em cima do Chelsea, não acho nenhum absurdo. Um dos destaques do Chelsea é o Cole Palmer, jogador muito habilidoso, 23 anos. Ele é cria do Manchester City, não deu certo no Manchester City, foi parar no rival Chelsea. E ele falou o seguinte, em entrevista coletiva hoje: meu time mora no Brasil. Ele me mandou uma mensagem ontem dizendo que o Flamengo é um dos maiores times do Brasil, que é só disso que eles estão falando. Ele mora no Brasil há mais de 10 anos e me mandou uma mensagem dizendo: por favor, faça um gol no Flamengo. Esse time do Cole Palmer deve ser vascaíno, né? Não é possível para falar um negócio desse, mas estamos acostumados, né? O Flamengo é contra tudo e contra todos. E por falar em Vasco, o Chelsea tem um jogador que é cria das categorias do Vasco
e conhece muito bem o que é jogar contra o Flamengo. É o Andrei, o volante Andrei Santos, que pertence ao Chelsea, foi comprado pelo Chelsea, andou emprestado por aí, se destacou e agora retorna ao Chelsea. E ele, em entrevista à ESPN, disse: é claro que contra o Flamengo sempre tem uma motivação a mais, até porque eu jogava em um rival. Recebo muitas mensagens dos vascaínos no Instagram, também tem a pressão por parte dos meus amigos, pelo meu pai. Estou bastante pressionado pelo resultado, todo mundo pedindo a vitória. Meu pai também é crítico, ele pediu um gol contra o Flamengo. Se tiver oportunidade, vou fazer de tudo para sair vitorioso, se Deus quiser, poder fazer um gol. No profissional do Vasco, jogando pelo time profissional do Vasco, o Andrei enfrentou o Flamengo 4 vezes, tá? Todas as vezes pelo Campeonato Carioca de 2023. Ele venceu uma e o Flamengo venceu as outras 3. Na base foram diversos confrontos e ele ainda falou o seguinte: torcedor do Vasco, espero que você esteja com a gente amanhã no jogo contra o Flamengo e torça pelo Chelsea. Estamos juntos. Ah, você tem dúvidas, Andrei? O torcedor do Vasco vai torcer pro Flamengo, Andrei. É sério, Andrei? Poxa, é claro que não, né? Mas, por falar em torcida, a torcida do Flamengo tá fazendo uma mobilização aí nas redes sociais para tentar fazer uma linda festa contra o Chelsea. E a imagem que está circulando, eu até postei nas minhas outras redes sociais também. Vai no jogo contra o Chelsea, priorize nosso setor atrás do gol ou fique o mais próximo possível, como destacado de vermelho na primeira imagem abaixo. É isso. Leve balões vermelho e preto e também bandeirinhas, a exemplo da segunda imagem. Esses itens são encontrados em lojas dos Estados Unidos como a Amazon, Five Below e Flags Importer. Acho que é assim que se pronuncia. Mas enfim, tá aí a mobilização da torcida do Flamengo nas redes sociais. E para esse jogo contra o Chelsea, o Filipe Luís vai ter algo que não teve ainda essa temporada. Todos os jogadores à disposição. O De La Cruz treinou normalmente, agora resta saber se fica ao menos no banco de reservas, mas está à disposição, está liberado pelo departamento médico. Se ele vai ser relacionado ou não, será uma opção técnica do Filipe Luís. Mas todos os jogadores estão à disposição. Ninguém no departamento médico nesse momento. Em cima disso, eu pergunto a vocês, qual é a melhor escalação para enfrentar o Chelsea? Não a melhor escalação que você deseja. Por que eu estou falando isso? Eu sou um cara que defendo a escalação do Pedro como titular. Mas para esse jogo contra o Chelsea, eu não colocaria o Pedro. Eu começaria com o Gonzalo Plata no ataque do Flamengo. Junto com o Luiz Araújo, junto com alguém na ponta esquerda, seja o Everton Cebolinha, ou o próprio Michael, ou Plata e Luiz Araújo no ataque, e aí você preenche o meio de campo, enfim. Mas eu não começaria com Pedro por conta da intensidade. Intensidade vai ser algo que vai decidir esse jogo, na minha concepção, contra o Chelsea. E o Chelsea tem uma intensidade extremamente alta. Mas, Venia, contra o Los Angeles FC, eles não jogaram nada. Gente, vocês não podem pegar a partida do Chelsea contra o Los Angeles FC como parâmetro. É a mesma coisa que o torcedor do Chelsea pegar a partida do Flamengo contra o Central Córdoba como parâmetro. Não é. Não é esse parâmetro. Eu acho que o Chelsea ele vai jogar muito mais contra o Flamengo que jogou contra o Los Angeles FC, até porque eu tenho certeza que o Chelsea subiu um pouco de salto alto, sabia que ia ganhar a qualquer momento e ganhou a qualquer momento quando quis. Mas contra o Flamengo é diferente. Se o Chelsea der as oportunidades ao Flamengo que deu contra o Los Angeles, esquece. É saco. O Flamengo bota a bola na rede. Eu estou confiante numa vitória do Flamengo. E você, torcedor rubro-negro, tá confiante? Então vem comigo, tamo junto, valeu, abraço e fui! É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui para mais uma notícia. Entenda a cláusula que faz o Flamengo receber quantia acima da multa por Gerson. Contrato de direito de imagem entre o clube e o jogador causa impasse. Especialista em direito esportivo explica. A saída do Flamengo, meio-campista Gerson aceita a proposta do Zenit e irá deixar o rubro-negro ao final do Mundial de Clubes. O clube russo acenou positivamente ao pagamento da multa rescisória de 25 milhões, cerca de 159 milhões, para contar com o jogador, mas o valor total do negócio ainda pode ser maior. Isso porque além da multa, há um contrato de direito de imagem assinado entre Flamengo e Gerson, estabelecendo que caso uma das partes rompa o vínculo, esta será responsável por desembolsar a quantia restante.
O montante adicional totalizaria cerca de 40 milhões e o Fla estaria disposto a cobrar na justiça o pagamento do valor pelo jogador. Para Cristiano Caos, sócio fundador e responsável pela área de direito desportivo do escritório CCLA Advogados, o possível desfecho da história passa por especificidades, que podem haver um vínculo entre o rubro-negro e o atleta para definir se há no contrato de imagem uma cláusula que estabeleça sua rescisão com o clube na hipótese do término da relação de emprego, contrato de trabalho do atleta por qualquer motivo. Num caso como esse, o jogador poderá argumentar que só faz sentido a exploração da imagem enquanto ele estiver no clube. Entretanto, em teoria, o contrato de imagem é autônomo e se nele as partes estabeleceram multa pelo término antecipado, a multa pode ser cobrada pelo clube quando o atleta busca rescisão de contrato de trabalho de forma unilateral. Em fevereiro, o Zenit já havia feito uma investida pelo atleta com uma oferta que poderia chegar aos 29 milhões de euros, porém o atleta seguiu no Flamengo e renovou o seu vínculo com o rubro-negro na ocasião. Desta vez, o acerto entre Gerson e o clube russo é para que o jogador ganhe quase o triplo do que recebia na equipe carioca. É isso aí, torcida do Mengão, agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.